Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nossa, eu falei boa tarde tão É. singelo, né? Parece que eu falo nesse tom de voz. Parece que a gente é calmo, né? Vamos fingir vamos. a calmaria. Até porque a nossa convidada que já tá aqui é tão calma, né? Ela traz uma, né? É, Uma acho que ela complacência. traz a Procurar uma gente. palavra assim difícil pra Ela falar. traz a gente pros eixos. É, isso, vamos ficar Isso assim. porque os bastidores já gravou uns 4 podcasts. Isso, a gente já tá aqui, ó, tempão. E aí, minha amiga? E aí? Estamos aqui com bela foto. Bela foto. Bela foto. Ó. Bela foto tá aqui na nossa tela e tem um QR Code aí na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto lá pro perfil da Bela Foto. Todos os personalizados que você possa imaginar a Bela Foto. Até porque tá chegando o Dia dos Pais. É, Um presente original. Dia do Homem passou e não ganhei nem parabéns. Ah, então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Acabei de ganhar. Parabéns, né? É um parabéns. É né? isso, é. No Dia dos Pais chegando. E tem várias opções muito legais no Bela Foto para você presentear com autenticidade. Isso aí. E eu acho que traz um pouco da sua. Da sensação de casa, sabe? É. Traz aí uma foto. Não precisa ser aquela toda trabalhada. Não. Pode ser aquela do celular, aquela selfie. Acho que tem que trazer sentimento, né? Mais Eu importante, gosto. memória. Tem né? essência, né, o Isso aí. presente. Então, a Falando Bela em Foto. presente, Olha isso. temos outro. Outro presente. Os nossos convidados estão chiques. Ah, Chico. Eles estão mais merecidos que nós, hein? Porque nós estamos sem moral. Brincadeira. Mas olha só, um pouquinho de verdade. A Thalita, estúdio criativo, tem presenteado os nossos Tem. amigos e convidados com esse planner, né? Um planner Todo personalizado. Isso, todo personalizado com a caneta aqui do Pod Family, né? E a Tati, a gente sempre cita aqui, né? Que a Tati falou sobre a importância do planner, né? Principalmente na Organização. maternidade, né? Na organização familiar aí. Então, que seja numa uma única página, né? Eu acho que foi uma dica que ela deu. E a Thalita tá aí seguindo todas essas dicas com o seu conteúdo. E a Thalita também está na nossa tela. É isso. E você também pode conhecer um pouco mais sobre a Thalita lá no Instagram. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer. O quê? A nossa parte youtuber, sabe? Ah, é blogueiragem. Olha, você precisa seguir o nosso perfil, o nosso canal, dar like, ativar o sininho para poder chegar a notificação para você, deixar aqui no comentário o que você achou desse bate-papo, sugestão para o próximo. né? Mandar pros seus amigos, pra família. Pode ser até aquela parte que é uma indireta, os shorts que a gente coloca. Isso Vai aí, dar uma indireta pra alguém. vai, manda, sem querer. Eita! Foi. É A isso. gente não importa, não. O negócio é mandar. É fazer fluir. Isso aí, fluir, né? Coloca para circular. Vamos fluir esse Pod Family. Isso Até aí. porque aqui você pode entrar e sentir-se em casa. Sempre, né? Sempre. Quem tá aqui em casa hoje? Quem tá aqui em casa? Quem? É um assunto de comadre dele, com a convidada, porque eles fazem o mesmo curso, o mesmo. Eu acho que eu vou ficar sobrando aqui, mas Não, vai ainda nada. bem que tem um negócio de doce aqui. Ó. Coisa como chocolate. É isso. Bem, eu conheci ela, acho que na internet primeiro. A gente começou a se seguir, mas ela tem um conteúdo maravilhoso, que eu sou apaixonado, como você já disse. A gente tem muito em comum do que a gente acredita na criação de filho. E a gente vai bater um papo hoje com ela, Com ela. Dani Diniz. Ah, Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Prazer É isso estar aí. aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei disso. É que a gente nunca sabe que hora que a gente vai poder assistir. E a hora que o outro. É porque a gente tem um grupo, eu e ele. Então, quando que o outro vai ouvir? Não sei. 2 filhos em cada casa. Nunca sabemos. 2 rotinas super É, tranquilas. e tem regra no nosso grupo, tá? Porque Eu quebro ela de vez em quando. a gente não tem que pedir desculpa e nem se justificar, né? Lá a gente só se acolhe, se respeita, se entende. Eu acho que é um pouco do princípio do que a gente traz aqui para essa mesa. Mais importante de todas as relações, né? Isso aí. O acolhimento. Exatamente. A gente sempre começa pedindo para os nossos próprios convidados se apresentarem, porque ninguém melhor do que a gente falar da gente mesmo. Isso. Mas a gente pede de um jeitinho diferente. Tá. Então, quem é a Daniele na fila do parquinho? Já que a gente vai falar desse universo infantil. Na fila do parquinho, sou a mãe da Olivia, que é meu portal de transmutação. E eu falo que é por ela, com ela e pra ela que eu tô nesse universo, assim, de verdade. Sou a filha da Fátima e do Mauro, esposa do Renan. E quero muito fazer desse mundo um lugar melhor para todas as relações, principalmente para as nossas crianças. Acho que seria mais ou menos assim. Olha, calma. Não, gente, eu precisava... Não, gente, dorme comigo, pergunta pro meu marido, né? Não, vai dormir comigo. Você mais ou menos fala. Quando que você perde a calma? Com a Olivia, por exemplo? Então, com a Olivia é difícil, sabia? Assim, Então, era só isso que eu queria. com a Olivia Era essa parte que você tinha que ajudar. É com o marido. Alguém tem que contar alguém. Olivia tem 5. É. Às vezes ela me tira um pouco assim do prumo, porque tem uma necessidade muito grande, e às vezes vai de encontro à minha necessidade. E aí, nesse conflito, eu dou uma respirada, e aí eu acho que quando a gente estuda, a gente tem, né, ferramentas e conhecimento necessário para isso, e aí eu comunico, eu falo, olha, eu não tô no meu melhor momento, eu preciso desse momento, eu preciso respirar, preciso da minha calma, vou beber uma água,
vou dar uma respirada. E aí a gente estabelece essa relação e esses limites entre a gente, assim. Desde sempre você Desde sempre. trata de igual, vamos Desde dizer assim? sempre, desde sempre. Eu lembro que ela pequenininha, ela começava a chorar. E assim, eu tive um puerpério muito denso, um baby blues. Hoje a gente acha que eu tive uma depressão pós-parto, foi muito denso e muito tenso. E aí foi um lugar de muita solidão. Para mim, mesmo não estando, eu me senti muito sozinha nesse lugar. E aí eu comecei a tentar entender isso. E aí eu percebi, estudando, lendo, tentando, na verdade, me ressurgir, né? Na verdade, ressurgir de algum lugar ali, porque eu não me reconhecia fisicamente, emocionalmente, nada. Ver o que eu queria para mim, para minha relação com ela, para minha relação com as pessoas, porque eu vi que naquele lugar não estava legal. E aí, nesse movimento, eu encontrei, né, a parentalidade consciente, a disciplina positiva, e aí fui entendendo o que era importante para as relações. E a forma que eu já tinha visto que não funcionava, a que eu sabia que funcionava, para eu encontrar o meu caminho ali. E aí, desde pequenininha, a gente estabelece mais ou menos isso. Eu lembro que ela pequenininha, quando ela entrou na escola, não tão pequena, né, ela já estava com uns 3, ela é a única criança que até hoje não levou um empurrão, uma mordida, alguma coisa na escola. Porque ela bota a mãozinha e fala, não encosta no meu corpinho, eu não permito que você me bata. E as crianças respeitam e ela faz zero esforço, sabe? Então a gente vai aos poucos tentando construir isso. E ela fala, mãe, ninguém nunca me bateu na escola. Eu falo, que bom, né? Com aquela coisa, será que vai chegar esse dia? Eu acho que é porque ela não conhece o João. A Luísa tá entrando nessa fase. É difícil. Mas deixa eu te perguntar, como que E um passo atrás, como que a Olivia chega pra vocês, assim? Vocês optaram pela Olivia? Ela foi, o quis tempo muito. escolheu? Como é que a gente foi? quis muito, assim, tava comentando antes, né, eu tenho endometriose, e aí quando eu descobri em 2015 foi uma loucura, assim, eu já tinha sido, né, crucificada aos 14 anos, porque eu descobri um ovário policístico, e a médica na época falou assim, você nunca vai engravidar com facilidade. Ah, que delícia. Aos 14 anos, eu falo que a humanização das relações É é uma isso. coisa que as pessoas desconhecem, né? E aí cresci com isso, e pra mim, ok, vou ter que fazer um tratamento para engravidar. E aí quando eu fiquei com... Agora não consigo fazer a conta, em 2015 eu comecei a passar muito mal e aí eu fui para São Paulo, o médico descobriu e eu tive que fazer uma cirurgia, né? Então eu operei e ele falou, agora vocês têm aí tantos meses para engravidar naturalmente. Não, engravidei. E aí a gente procurou um especialista em fertilização, né? E fertilidade de uma forma geral e a gente foi entendendo e fizemos. E eu falo que ela é meu pacotinho de amor, porque assim, foi só ela, só tem ela, para quem entende de FIV, não tem congelado nenhum, sobrou nada. Foi o que tinha que ser. E assim, eu sou muito religiosa e aí pra mim faz muito sentido. Eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora de Fátima. O Olivia nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. E aí Nossa, me arrepiei inteiro. E aí eu falo que pra mim não tem nenhuma resposta a mais, assim, do que de fato era pra ser ela, sabe? E aí é minha grande paixão da vida, assim. Meu portal de tudo nessa vida. E veio pra realmente mudar as minhas relações. Não só como mãe, mas como esposa, como filha. Porque esse como início foi profissional. difícil? Você acha que a mudança veio a partir daí? Na gestação já foi muito tenso, assim, sabe? Porque eu tive muito medo, né? Então você faz, não sabe se vai dar certo, aí deu, agora 3 meses, e aí o início, porque assim, todo mundo descobre já tá grávida há um tempo, né? Então eu não, eu fiz o processo e a cada 24 horas eu dosava a beta-HCG pra ver se tava evoluindo. Nossa, haja ansiedade. Então é uma loucura. E aí você vai, aí tá multiplicando, tá dobrando, tá quadriplicando. Ai, parou de quadriplicar, voltou a duplicar. Então é uma angústia, assim. Tá, deu certo, ufa, estamos. Ai, devem ser 2. Aí, primeiro ultrassom. Ah, eram 2, olha lá, agora é um só. Ah, tá bom, uma frustração, né? Eu já me vi super mãe de gêmeos, assim, queria muito, sabe? Mas Deus sabe que não era pra ser. Queria até. Primeira gestação, acho que a gente tem essa expectativa. Exatamente, a gente desconhece esse portal, né? A gente tem o pé na porta. Não, imagina, comigo vai acontecer nada Uma disso. vez só, vamos sofrer uma vez só. É isso. E eu falava, porque já que é difícil pra mim, já pagamos, né? Vamos resolver numa Isso aí. situação. Enfim, ainda bem, né? Sabe, não foi. Ficaria feliz se fosse, mas eu talvez não tivesse dado Obrigada, conta, Senhor, realmente, só uma. Isso aí, obrigada. Respeitar os meus limites. E aí nasceu, e aí assim, eu quis muito um parto normal. Não rolou. Né? Meu líquido baixou, fiquei com meu sofrimento fetal, vamos para uma cesárea. Então foi um combo de frustração. Falei, agora eu vou amamentar. Porque não é possível, meu Deus do céu, né? Falei, não consegui engravidar naturalmente, não consegui parir do jeito que eu queria, vou amamentar. Amamentei até 4 anos e meio. E eu sou super defensora da amamentação prolongada. E aí, todo mundo fala, você tá louco? Eu falava, gente, amo e amava. Só que o início foi pauleira, né? Porque assim, com uns 45 dias, a Olivia dormia 6 horas direto. Aí eu pensei, maravilhoso. Menina, fez 4 meses, foi ladeira abaixo, assim. Ela telecena, de hora em hora, acordava, uma loucura.
Eu não fui dando conta, meu marido trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa, sozinha, a gente sem rede de apoio direito, porque assim, minha sogra trabalhando, meu sogro, minha mãe com as demandas dela. Acho que a frase é: a vida de todo mundo continua. E a mãe tá ali sozinha em casa, Exatamente. Sabe, vendo Sessão da Tarde. sabe aquelas imagens, assim, acho que tinha novela, acho que tinha abertura, assim, que a pessoa fica parada e o mundo inteiro É fica isso pulando, aí, né? é isso aí. Acho E que eu tinha essa sensação e isso me deprimia. Eu falava assim, eu quis muito, eu tô muito realizada, mas eu falava, a vida de todo mundo flui. E Que eu hora não que a sei minha quem sou volta ao eu. normal. É E isso eu não aí. sei quem sou eu. Eu me olhava, eu perdi 22 quilos, porque assim, ela teve uma suspeita de HPLV, eu tive que fazer uma dieta muito punk. Então, e não era, graças a Deus, mas aí eu olhava no espelho e falava, cara, eu não me reconheço, minhas roupas não cabiam em mim. Emocionalmente, eu sempre fui, né, fortona, valentona, era um poço de lágrimas o dia inteiro chorando, os peitos pingando, eu não sabia quem eu era, igual um panda. Eu falei, nossa senhora, o que vai ser de mim agora? E aí, nesse lugar que chega pra mim com muita força a parentalidade consciente, assim, porque eu falei, eu preciso ressurgir daqui. Eu lembro que eu fui no Rafa, Livramento, na época, e aí ele acompanhou todo esse meu processo desde o início, inclusive, beijo, Rafa. Eu tenho uma gratidão enorme por ele, é um grande amigo, e eu tenho muita gratidão por ele, por tudo, por todo esse processo. E aí eu falei pra ele, olha, eu não sei quem sou eu, assim. Aí levei a Olivia nele também, a gente fez algumas sessões, e ele me indicou uma psicóloga. E aí eu fui, comecei a fazer uma terapia, encontrei alguns caminhos por ali que me guiaram durante um tempo. Hoje não fazem muito assim, sentido mais na minha vida, mas foram muito importantes para que eu estivesse aqui. E aí eu comecei a caminhar nos estudos, naquela coisa toda, fui para algumas terapias integrativas também. Sabe uma coisa que eu acho que a gente. Você falou do seu processo, e eu acho que é uma função nossa aqui desse podcast, é falar sobre a cobrança que a sociedade tem para a mãe, principalmente, e para os pais. De maneira geral, eu sofria quanto pai, quando a gente está tentando, né? E as pessoas ficam o tempo inteiro assim, mas você não tem filho? Você não pode ter filho? Você não vai ter filho? Eu tenho alguns casos, inclusive o meu, né, de muito sofrimento. Toda vez que eu ia em algum lugar semanal, especial, as pessoas olhavam pra mim e me cobravam, porque eu sempre fui o tiozão, né? Sempre amei criança, sempre fui de rolar no chão com as crianças, os Isso adultos aí. estavam conversando e eu brincando com as crianças, sempre fui essa O recreador. pessoa, o recreador, o Eu era a recreaí. tia da excursão, a pessoa falava, a tia da excursão chegou. E aí as pessoas já me cobravam, isso pra mim era um lugar de dor, porque foi um ano muito difícil, já contei isso aqui no podcast, foi um ano muito difícil, de muitas perdas, e que a gente não estava conseguindo engravidar, então isso me doía. Só que existem pessoas, por exemplo, que já tentaram, né, e não foram agraciadas como você. Sim, E esse processo continua sendo um luto, Sim. continua sendo uma dor. sim. E o que eu vejo, isso muito comum ainda, e me dói muito, porque geralmente as pessoas confidenciam pra mim, e aí, tipo, a Michelle me conta, né, que já passou por um processo e você chega e cobrando a Michelle. Me dói, Sim. porque eu sei que tá doendo nela, entendeu? Exatamente. Então eu acho que esse podcast também Sim. é pra gente reivindicar que a sociedade não pode cobrar das pessoas, dos casais, das famílias que tenham filhos. A gente não sabe a realidade do outro, né? A Tem gente não gente que sabe. não quer ter E tem filho, gente tá que não tudo bem. quer e que tem que respeitar. Então, assim, eu acho que tem que parar com isso de uma vez por todas, porque isso é uma dor. E que a mulher, principalmente, sofre muito com isso. E isso, pra mim, vai em alguns lugares assim, porque eu não posso fazer muito, sabe? Então, aqui é meu lugar de fala, que é onde eu posso falar. Então, por favor, não cobrem das pessoas se você não sabe da história dela, né? Eu acho que qualquer cobrança social em cima de alguém, a gente não sabe a dor que tem ali, né? Sim. E eu vivi muito isso. A gente chegava no churrasco, aí o pessoal falava, porque não consegue, não engravida, né? Porque não é macho o suficiente pro meu marido. Uhum. E aí um dia, né, eu não sou de bebê, todo mundo já meio alterado assim, e um amigo veio com essa falar, porque se tivesse casado com um homem de verdade, você já tinha um filho. E aí eu falei, olha, se fosse você não brincava com isso, porque você não sabe o que a gente tá passando pra tentar ter. E aí é muito desafiador, assim, você colocar para a sociedade o respeito, a empatia, o acolhimento, porque você não sabe o que está instaurado naquele processo. E você tem não gente que não tem. quer até por um bloqueio É, também, sim. né? Eu tenho uma amiga que ela falou, eu tenho tantos traumas da infância que eu não quero ser mãe porque eu tenho medo de que meu filho reviva o que eu vivi. Ela falou, eu gostaria, mas eu não consigo, eu sou bloqueada nesse sentido. E eu acho que cada vez mais eu trabalho com muitas pessoas, assim, conheço muitas pessoas que não querem mesmo por isso. Porque Exatamente. eu tenho uma amiga, ela trabalha comigo e ela tem afilhados, sobrinhos, enfim, sobrinhos não, filhos de primos que tratam como sobrinhos. E aí um tá aqui agora. E aí ela levou no parque, na feira ontem, aí ela mandou no grupo assim, que lindo e tal, assim, mas como é que vocês conseguem? Porque a conta não fecha. Ele olha qualquer coisa, ele quer, tudo ele quer, e tudo é 20 reais, 20 reais, 20 reais, 20 reais. Eu falei, é isso aí. E essa, a mãe, A moeda a mãe mínima. desse menino que é lindíssimo, tem 3, tem ele e mais 2. Ela falou assim, eu mandei pra minha prima. Eu falei, como assim a conta não fecha? Não dá,
Eu falei, é isso aí. Eu É. fecho isso. E aí, aquelas carinhas fofas, tipo, ele queria no pula-pula, aí ela tirou uma foto dele no pula-pula, aquela carinha mais fofa do mundo. É. Fala, é nessa carinha aí que É. o Mastercard chora. É isso aí. Exatamente. Ô, gente, mas, Exatamente. cara, o que é absurdo é você ter que abrir sua vida pra É. pessoa. Pra justificar, Você é. eu acho uma loucura. Cara, é um lugar É. de muita intimidade seu e do seu marido. Exatamente. E aí você não tem obrigação de E abrir aí, isso. esse cara parou? Quando você deu um basta A nele? gente deu uma afastada, assim, né? Porque a gente logo que engravidou, eu tive essa questão, né? E aí tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, você falando dessa questão da dor. Às vezes a criança nasce, e aí, né, bebês são fofos naturalmente, inclusive para sobreviverem, né? E aí as pessoas começam a visitar a criança, né? A mãe é algo que não existe, ela É o só tem a peito. mãe de pariu, né? E aí a gente não sabe o que a mãe tá passando. Então a mãe se afasta, e eu vivi isso também. Então a mãe se afasta um pouco de alguns lugares porque não consegue, não tá emocionalmente, fisicamente disponível para aquilo naquele momento. E as pessoas julgam. Que, depois que teve filho, ficou metida. Aham. Depois que teve filho, não se relaciona mais com as pessoas. Mudou. Realmente a gente sabe que depois que o filho nasce, o nosso círculo de amizade Sim. muda naturalmente, porque você vai A nossa se rotina relacionando muda. com Aham. pessoas que estão no mesmo momento Barco. que você, né? Porque é fácil compartilhar. Eu falo que tem uma coisa que eu gosto muito, que até a autocompaixão traz, que é a humanidade compartilhada. Então você busca se relacionar com pessoas que você consiga compartilhar e humanizar dos mesmos momentos. E aí tem uma galera que tá em outra vibe, e tudo bem, não significa que você deixou de gostar, né? Mas você tá em outro momento. E nem todo mundo entende. E aí vem de novo o julgamento, É. o rótulo, né? Os estereótipos de que, a maternidade subiu a cabeça. Nossa, o que eu ouvi, assim, de coisa. E aí eu falo, gente, a gente não sabe o que tá passando dentro daquela casa, daquela família, com aquela mãe. Então, às vezes, a rede social é um recorte, assim, de Sim. 1% do que representa uma Aham. vida. Mas nos bastidores, a gente não sabe o que tá acontecendo. Até porque na rede social ninguém vai lá colocar os perrengues, porque ninguém quer lembrar daquilo. Você quer lembrar de uma coisa Exatamente, bacana. Você quer lembrar do passeio, de uma exatamente. viagem. E é interessante você falar essa coisa da nova relação que se cria com amigos, com familiares, com enfim. Porque aí quando você sai um pouquinho, por exemplo, eu às vezes dou uma escapada e vou com meu marido num show que a gente gosta muito, não sei o quê. Você Gerando vai- inveja nos outros. Gerando inveja do Segundo expedito. filho. Segundo filho. Mas o primeiro também. Eu sempre achei muito importante esse respiro. E é, Sim. né? Pra mulher, em Sim. primeiro, né, eu, mulher, em primeiro Sim. lugar, e pro casal. Sim. E até pra criança. Sim. E aí, eu e meu marido, a gente foi recentemente num show e tal, e foi maravilhoso pra gente enquanto casal, pra gente respirar, não falar de criança naquele momento, a gente viveu quem a gente era no início, mas não é a nossa vida mais. A gente vai, a gente curte, no outro dia a gente acorda, né, lá com aquela ressaca, que tipo, beleza, mas você fala, será que eu aguentaria todo fim de semana? Não. Não aguento. E tudo bem, porque filho é diferente, não vira rotina, né? E É. é legal, porque assim, eu recentemente fui, né? Em alguns shows, fui até sozinha, sem meu marido, com uns primos e tal, em São Paulo. E aí eu voltei extasiada. E eu falo, a gente transborda o que tá sobrando na gente, né? Então a gente é uma melhor pessoa quando a gente consegue se cuidar e Sim. ser feliz. É. Então, como mãe, então, principalmente, porque assim, a maternidade é maravilhosa, a paternidade é maravilhosa, mas ela traz a gente para os lugares mais profundos e mais intensos. Eu falo que é a montanha-russa mais louca e cheia de isso aí. looping. Da vida. Porque aquele meme, você começa de, obrigado, Senhor, gratidão, não sei o quê, daqui a 10 minutos a criança derramou o café, vai, pelo amor de Deus, tô atrasada. Bora comigo. É, e a gente estava falando sobre rede de apoio, né? E eu acho que é importante a gente dizer que a rede de apoio, quando vai atender um casal com um recém-nascido, é para atender a casa, a roupa para lavar, uma casa para varrer, uma louça para lavar. É. Porque a criança é aquele momento principalmente dos pais, né? Sim. Da mãe, inclusive, da amamentação. Então, fala para as avós, né? A avó que geralmente chega querendo pegar o neto, pegar a neta e tal para ela. Esse é o momento da mãe exercer esse papel dela, né? E é um momento tão importante para a relação dela com a criança. Então, nesse momento, a rede de apoio, ela consegue suportar bem quando ela está alimentando emocionalmente esses dois. E como que ela faz isso? Lava a louça, faz uma comida. Cuidando, né? E a gente falou isso em outros episódios, né? Acho que, se não me engano, da Natália, sobre o fato de perguntar para a mãe, né? O que você quer comer? Qual tipo de feijão? Exatamente. Como você gosta do feijão? Porque a gente é realmente esquecida. Não, eu falo que assim, ninguém cuida, e a Nath fala muito disso, né? Ninguém cuida de quem cuida da criança, né? E aí você também tá precisando de cuidado. A gente não deixou de ser filha naquele momento. E é um momento de muita vulnerabilidade, onde a gente precisa muito de cuidado ali, né? Tanto emocional quanto físico. Então, às vezes, se for um parto cesárea, você tá cheia de ponto. Então, assim, você não consegue nem mexer direito. Tem algumas restrições, inclusive para dirigir. Você depende de alguém para te levar para os lugares. Então, rola uma situação que, para quem já tem uma independência, mexe com o emocional isso também. Nossa, pra mim, depender do outro é muito É difícil. uma loucura. Eu E eu- pirei com isso, assim. Porque eu sempre fiz tudo, do eu meu jeito, na também. minha hora e tal. E, de jeito repente, eu que me a vi gente num quer. lugar... Primeiro que eu tive que fazer um repouso inicial.
Aí depois no final, aí, né, agora anda muito pra Paris, agora para de andar porque baixou muito. Então você vai sendo colocado em lugares que você não teve expectativa dele. Então, da noite pro dia, agora repouso absoluto. Agora anda pra nascer. Então, assim, você vira meio que um boneco, né? E sozinha nesse lugar, assim, porque muitas vezes. E aí também tem uma questão que às vezes a gente não sabe comunicar, né? A gente tem o medo do julgamento, tem a vergonha. A gente acha que dá conta de tudo. E a gente tem, né? E tava na moda, né? Dar conta de tudo. Ainda bem que isso caiu em desuso, mas tava na moda da gente dar conta de tudo. Então, quem sou eu? Imagina. Se eu vou demonstrar que eu não dou conta disso, vão perguntar por que que eu quis, né? E aí eu não dou conta de uma gestação. Então a gente vai se colocando em alguns lugares que vão meio que engessando a gente, assim. É muito desafiador. É. Eu estou aqui também para defender a bandeira dos pais e dizer também que o número de pais, por exemplo, com depressão pós-parto é grande, tem aumentado. Porque também tem esse olhar, né? Sim. Eu entendo sobre Sim. toda a cultura que a gente foi construído, né? E faz total sentido. Mas a gente também tem que olhar para esse cara que está ali também Sim. sem saber o que fazer. Ele também tá Ele tentando também está entender, tentando. né? E ali, né, o pai acaba sendo mais um adereço, um acessório Sim. dentro desse universo. A pessoa chega, vai direto primeiramente para a criança. A gente fala muito sobre a mãe por conta de todo o contexto Sim. histórico, mas tem o pai ali também Sim. que a gente precisa olhar para ele também com carinho. Eu acho que Eu tenho um pai, por exemplo, que ele falou para mim assim uma vez. Eu cheguei e ninguém perguntou, pediu para eu ir na padaria comprar pão para receber a visita, que ia visitar a criança. Depois, quando eu cheguei com o pão, pediu para eu fazer o café. Depois que eu fiz o café, eu tive que lavar a louça, mas ninguém perguntou se eu queria comer e o que eu queria comer. Então, assim, a gente, né, quanto seres humanos de relações, Sim. né, em relações, e a gente precisa se relacionar, olhar, né, para esse cara que tá lá também, geralmente no canto, dando um suporte. E a gente está num processo tão bonito de transformar a paternidade, Sim. né? Então, assim, dar apoio a esse cara, olhar para ele, enxergar E ele dar espaço. e né, dar às espaço vezes, para ele porque às vezes falar. a gente não dá espaço. É, Né? Às vezes o pai, consumir. porque a gente já vem com uma relação meio que simbiótica ali criada, né? O pai precisa construir isso. E às vezes a gente, como mãe ou avó, enfim, a gente não dá o espaço porque acha que o pai não sabe, o pai não consegue. E a gente, O pai ao mesmo leva a tempo, criança de pijama no mercado e é julgado. e ao Eu mesmo tempo não. a gente cobra, né? A gente cobra que você tem que ser pai, tem que ser pai, mas eu não queria espaço para essa relação existir. E a ser confiança, mantida, né, Dani? Eu acho que assim, confiar, né? Porque a gente comenta muito, eu e Michelle, assim, sobre como que ele vai cuidar da criança, do jeito dele, como ele aprendeu, ele tá, né, construindo aquilo com a criança. Então, assim, cobrar dele que ele vista uma criança adequada ou do jeito que Sim. você acha que é correto, Sim. balela, porque aí você vai dizer pra ele o que ele tem que fazer, e ele não quer isso. Ele tem que construir da maneira dele, né? E isso eu vivi na prática. Eu tô no meu segundo casamento. Uhum. E meu primeiro casamento, o meu ex-marido não tinha filhos. Então a Manuela foi a primeira filha dele. E a gente ficava nessa, como é que será que vai ser? E ele, assim, é incrível. Ele é um paizão. E ele construiu essa relação com ela. Até por causa da rotina que a gente tinha na época. Eu faço plantão de fim de semana, então ele tinha que ficar com ela. E, enfim, foi, assim, incrível. E ela é louca nele até hoje. E aí me casei de novo, tenho Luísa, e meu atual marido também não tinha filhos. E aí veio uma menina também, porque acho que a menina mexe, né? E o meu marido também surpreendeu, é um paizão, a Luísa é doida nele. E aí foi sendo um dia após o outro, não sei o quê, até que eu saí para os plantões, voltei para minha rotina de CLT, quando acabou a licença maternidade. E a única coisa que ele não fazia até então era dar o banho. Porque, imagina, pequenininho, ele tinha, né, os receios dele. Até que um dia eu cheguei e ele falou assim, dei banho. Eu falei, aí eu agora, que hora que Sobrou nada. Então, assim, eu vi dois caras incríveis se transformarem em pais fantásticos. Os dois são assim. E o meu atual marido, quando se transformou em padrasto da minha primeira filha, né? Já era assim. A Manuela é louca nele, assim como é louca no pai. Não tem preço, Assim né? como a Luísa é louca no pai dela e é louca no pai da Manuela, porque existe, é família. Legal, É a família tradicional brasileira, né? Aniversário da Manu, tava todo mundo ali, porque eu faço questão que fique todo mundo ali pra cantar parabéns. Eu com a Luísa no colo, a Manuela, o pai dela aqui e meu marido Até aqui. porque não é uma relação que acabou, é uma relação que se transformou, né? Exatamente. E aí a gente precisa dar o espaço para que todo mundo conviva Com ali. certeza. E quem ganha são as crianças. E eu brinco com o meu ex-marido, porque às vezes eu vou deixar a Manuela lá na casa dele, que é fim de semana dele, enfim. Eu falo, daqui a pouco a Luísa vai ficar também. Porque a Luísa é louca na irmã dela e não vai entender. Daqui a pouco que eu não posso ir também nessa casa e brincar. Por que eu não fico com o pai dela? E ele fala, não, pode mandar. E, tipo, vai ser uma coisa natural que vai acontecer na nossa família. E pra gente é maravilhoso, porque por muito tempo, até antes da Luísa nascer, eu me cobrava muito. Eu olhava pra Manuela e falava, gente, e aí? Agora eu sou divorciada, e agora?
que coisa, eu fui a primeira neta numa família enorme, tipo, fazer isso. Nossa, isso era uma culpa que eu Uma tinha e cobrança tal. social, né? Que Uma a gente tem, cobrança na verdade. social, É, porque ninguém sabia como é que tava até então para exatamente. chegar nesse ponto, né? Exatamente. Pra gente tomar essa decisão juntos. E aí, esses tempos eu recebi uma mensagem da professora de ginástica dela. A gente tava falando sobre a apresentação, não era nada disso. Ela falou assim: Michelle, aproveitar de falar um negócio. A Manuela é uma criança incrível. Eu tava falando isso com a minha equipe. Ela é uma criança feliz, ela é uma criança, que tá ali, que tá se divertindo. Nana. Falei, é isso. É Valeu isso. a pena. Valeu Ô, a Exatamente. Ela é pena. uma Dani, criança feliz. sabe o que eu queria Exatamente. perguntar pra você? Tem algumas pessoas que passam por esse processo de separação, né? Sim. É, a gente, como que lida com isso com a criança, né? Porque é tão difícil, né? A gente fica É. com esse processo de culpa, muitas vezes se adia essa separação por conta disso, por conta do medo, porque agora tem uma criança ali no meio dessa relação. Tem alguma dica para esses pais? Então, eu não sou muito da dica, eu acho que a gente precisa olhar para as relações. Eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente entender que a relação que se transformou, ou até mesmo que acabou, é do adulto, não é da criança. E aí a gente precisa ter a maturidade suficiente como adulto dessa relação de separar, né? O fulano como ex-marido ou a fulana e o pai ou mãe do meu filho. Porque tem a questão do espelhamento, a gente fala muito do neurônio espelho, a criança aprende muito por espelhamento. Então, a forma com que eu vou me relacionar com o pai ou a mãe do meu filho vai dizer muito sobre a forma como ela vai se relacionar com outras pessoas também. Então, quando a Michelle traz, por exemplo, que todo mundo se relaciona bem, se todo mundo tá junto, ali está sendo construída uma relação de respeito, de humanidade, de empatia, de É, não acolhimento precisa, das na minha relações, né? opinião, ninguém precisa ser melhor amigo, frequentar a casa, churrasco. Não é isso, Exatamente. mas pelas crianças, é o melhor que você. Bom, é a minha visão, tá? É o Sim, melhor que você pode fazer, porque eu sim, tenho amigas que se separaram num processo muito difícil, sim. totalmente diferente do meu, que foi muito tranquilo, porque você entender que acabou e você entender que se você continuar naquilo, quem vai sofrer vai ser a criança, porque os adultos não vão conseguir separar o que Exatamente. acabou. Vai começar a engalfinhar ali na É. frente, É, enfim. E aí tem um ponto assim, importante que é exatamente isso. Eu sou filha de pais separados e eu não tenho memória assim, dos meus pais juntos, porque eles separaram de 1 ano e pouco. E foi um divórcio que durante muitos anos eu não convivi com meu pai. Então, as minhas referências paternas eram o meu avô materno. E isso me prejudicava na escola, porque na época, festa de Dia dos Pais, essas coisas, eu acabava sofrendo um bullying porque eu não tinha pai na escola. Então, eu acho que tomar um pouco de cuidado com essas relações. Só que também a gente não tem que estar numa relação porque a gente tem filho. Porque a gente vai ensinar o quê para os nossos filhos? Porque a gente não vai estar feliz, né? Independente se é homem ou se é mulher. E aí a gente precisa entender naquele momento os cenários, né? Hoje o cenário é esse, e às vezes existe uma dependência emocional e eu não vou dar conta sozinha de resolver isso, eu vou pedir ajuda. Eu vou reconhecer minha vulnerabilidade e falar, olha, tá ruim nisso, 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 eu não tô dando conta, eu não sei o que fazer. Então a gente pede ajuda de um profissional para tentar orientar, conduzir, ajudar até no processo de divórcio mesmo, porque tem muitos profissionais hoje que ajudam nesse processo a construir esse divórcio. Porque às vezes é um divórcio que já está meio que consolidado, mas ninguém tem a energia de começar. E aí você traz uma pessoa para dentro da família para ajudar a conduzir isso da melhor forma possível. Ah, mas aí é caro, enfim, não tem dinheiro. A gente consegue fazer isso de uma outra forma, mas assim, a gente precisa olhar para as nossas questões, a gente precisa olhar para as nossas vulnerabilidades, para as nossas inseguranças, porque vai tudo muito partir da gente, né? E aí acaba que muitas vezes as crianças são muito prejudicadas com isso. Então, porque a gente não consegue lidar com as nossas dores. Então, eu acho que reconhecer as nossas dores e olhar para elas com vontade, e tipo assim, tá difícil, tá, mas então eu vou com a dificuldade mesmo, porque eu preciso sair disso aqui, porque a tendência disso aqui é ladeira abaixo, e eu não quero isso para os meus filhos. Então, eu vou precisar assumir a maturidade de adulto dessa relação e de responsabilidade de tocar esse barco. Não tô dando conta sozinha, eu vou pedir ajuda. Né? E aí que seja de um profissional capacitado para isso, porque também tem muito curioso e que vai acabar mais atrapalhando que ajudando. Uhum. Mas eu vou trazer alguém para dentro da minha família para ajudar a olhar para essas questões. Quando a minha filha nasceu, a gente se desencontrou e aí você trouxe da questão da paternidade e eu não dava espaço para meu marido, por exemplo, porque eu achava que do jeito dele não funcionava, né? E aí a gente se desencontrou muito nesse sentido, porque eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito e aí um dia ele trouxe isso para mim. Ele falou: "Você quer que eu faça do seu jeito, não significa que eu faça errado, significa que eu faço do meu". E aí aquilo foi, né, um tapa na cara de luva e eu parei e falei, o Olivia tinha uns 4 meses nessa época, falei, é verdade. E aí eu falei, eu preciso trabalhar a minha expectativa, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, eu preciso trabalhar a minha humanidade, porque ele é assim. E é dessa forma, porque se eu morrer não vai ser criado dessa forma. Então é dessa forma que eu preciso confiar, porque é o cara que eu escolhi pra estar do meu lado, é o cara que eu escolhi pra ser pai da minha filha. E aí eu fui desapegando. Eu era muito do controle, né? Eu sempre fui muito controladora. Tem que ser do meu jeito, tem que dar certo. Até porque fui colocada nesse lugar em alguns momentos de trabalho, de vida. Então eu dava conta de tudo. E aí abrir mão desse controle para dar espaço, né, para essa relação ser construída foi muito desafiador. E aí
Quando eu abri, a gente começou a parar as arestas e ajustar, porque senão a tendência é que a gente fosse ladeira abaixo também. Esse né? primeiro momento do casamento pós-filho é muito difícil, né? Muito, muito. Porque você não sabe nem quem é você. Exatamente. Eu acho que quando é em harmonia, sabe? Assim, quando chega num ponto de conversa, acho que vai melhor. Agora, quando eu tenho muito receio, principalmente dessa criança, porque o que a gente aprende, né, é que a criança, ela precisa desse, o neurônio do espelhamento, tapar essas lacunas, né? Então Sim. precisa do pai, precisa da mãe, Sim, né? sim. Ele precisa naquele momento, ele precisa encontrar essa referência para ele. E aí quando tem essas discussões, né, de um não olhar mais na cara do outro, xingar muito, né? Sim. Tá longe do outro, falar, sua mãe é não sei o que, sei lá, seu pai. Isso é É, A gente está construindo isso na Uma imagem, criança, uma inclusive, imagem, né? né? E aí pode virar o contrário, né? Porque a criança pode olhar como um grande vilão, Sim. aquela pessoa que a gente está falando mal, ou a criança fala assim, não, então você é o grande vilão. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado, porque não sabe como vai bater no cérebro Sim, dela, né? Na exatamente. cabeça. E tem uma outra questão também, a criança não tem repertório, né? E a gente, como adulto, muitas vezes não tem. Então, dependendo do repertório que a gente tem, a gente faz exatamente isso. A gente constrói na criança um repertório que é muito limitado, porque é o que a gente tem. E aí a gente vai trazendo isso, né? Ah, porque toda vez que você vai para casa do seu pai, você volta assim. Muito comum você ouvir, porque aqui na nossa casa não funciona assim. Se funciona na casa do seu pai, é o problema dele. Ou vice-versa, né? Mas a maioria das vezes a gente escuta quando vem na casa do pai. E aí você vai criando na cabecinha da criança, assim, poxa, mas se meu pai funciona assim, não é porque é o jeito dele, ele funciona assim porque ele tá errado. Porque toda vez que eu volto, minha mãe reclama, minha mãe briga, ou vice-versa. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas, com a nossa postura, olhar para o nosso repertório, que a gente precisa ampliar nosso repertório emocional e linguístico também, porque a gente se limita a falar de uma forma muito reduzida com as crianças, às vezes, e aí a gente traz uma dificuldade maior para eles. Isso é muito louco, né? Porque a vez ou outra, a Michelle falou pra você, né? Mas você sempre tratou com essa humanidade, né? Um olhar mais igual. E é um pouco disso, né? Porque, na verdade, a comunicação não violenta é esse respeito. Você sabe assim, qual é a linguagem? Quantas palavras o João, no meu caso, conhece, Sim. né? Conhece 5 palavras. Então, como eu vou me comunicar com ele? O Pedro, né, já tem um vocabulário mais amplo. Então, como eu vou me comunicar com ele? Ter esse olhar de empatia para a criança, isso é comunicação não violenta, Sim. né? Porque quando você fala, e às vezes, muitas vezes você acha que está dando a ordem correta para a criança, e a criança faz o contrário. Na verdade, você não se comunicou bem, né? Exatamente. E aí a gente precisa voltar a olhar pra gente quanto Tudo é educador, né? comunicação. É olhar a criança como um ser humano, né? Exato. Ela não é seu boneco. Ela tem Exatamente. as vontades dela, ela tem ali as necessidades dela, ela vai fazer o que ela puder para ser entendida, e aí seja chorar, seja birra, seja, enfim. Birra? Como é que faz com birra, Dani? Valendo R$ 1 milhão, se você me contar. Eu te Então, mando um vídeo mais tarde. A gente pode conversar no particular? então, eu falo que birra é o assunto da vez em todos os lugares, né? Eu gosto muito de olhar a birra como uma forma de comunicação, porque assim, todo mau comportamento, e aí você, né, sabe disso também, é uma forma de se comunicar. Equivocada não, é uma forma de se comunicar. E aí, todo mau comportamento, ele passa por uma necessidade não atendida. Então, assim, minha filha faz birra? Um monte. Aí as pessoas às vezes falam assim, ai, mas não esperava que ela fizesse isso. Eu falo, gente, mas eu cresci 5 anos, vocês têm que esperar de mim, não dela, né? Eu que estudo isso, eu que sou adulto dessa relação aqui. Então se joga no chão, roda, às vezes igual ponteiro de relógio, aí eu me dá uma vontade de rir, porque eu falo, nem eu esperava, né? Eu falo, gente, olha essa criança, que fofa. Engraçado, meu vizinho acha. Tá ali achando E as pessoas péssimo. olham e Meu falam, vizinho olha e fala assim, péssima mãe. Ela, nossa, imagina não que dá filho meu vai educação. fazer um negócio desse na rua. Na minha né? época eu só olhava. Isso Meu aí. pai adora falar isso. É isso aí. E aí, assim, ela acaba. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando a criança se faz uma birra, se comunica, a gente precisa saber qual foi a necessidade não atendida. E aí a gente precisa entender o que é necessidade e o que é desejo, né? Porque necessidades precisam ser atendidas. Então, eu tenho necessidade de conexão, de pertencimento, de aventura, de amor, uma série de coisas. Mas desejos, não. Então, assim, eu quero um lanche, por exemplo. Isso não é uma necessidade, é um desejo. Ela tem fome, pode ser. Então, a gente vai, né, atender a necessidade da fome. Não necessariamente com o lanche da lanchonete X. Aí já é um desejo. E aí a gente precisa se comunicar, né? Então a gente acolhe, porque assim, chorar, gente, eu brinco, choro é livre. Lá em casa a Olivia tem esse bordão. As crianças começam a chorar e alguém fala assim, não chora. Ela, não, pode chorar, o choro é livre. Eu falo pra todo mundo, o choro Eu acho que o Olímpio pode dar aula pra gente. eu acho, Próxima gente. convidada, Vai ser Olímpio. o choro é livre, real. Então assim, e deixar chorar é diferente de deixar chorando. Então, assim, deixar chorando e largar essa criança, porque às vezes algumas pessoas confundem. Eu vou dar um espaço seguro para ela chorar. Você fica chorando que a mamãe vai lá na cozinha, quando você estiver pronto, eu volto. O que é estar pronto para uma criança de 3 anos? Ele não tem o menor conhecimento disso.
Então a gente precisa entender um pouco esse mecanismo. Então a gente vai acolher, às vezes se disponibilizar para o lado. Tem criança que não gosta, tipo, encoste de toque. Então, você oferece o que a criança sabe, gosta. Então, a Olivia, por exemplo, ela não era do toque físico. Eu falava, filha, você quer um colinho? Vamos dar um colinho. Ela falava, não encosta. Eu falava, tá bom. E eu não gosto, né? Então, quando meu marido até brincando, me abraçava, eu falo, não me aperta, sabe? Então, ela também me construiu um gostar aí, porque eu também não tinha, eu fui aprendendo a lidar com isso. E aí ela é totalmente assim, atos de serviço. Ela tem algumas linguagens do amor assim que a gente vai identificando. Então eu já sei hoje o que que ela gosta. Então ela mesma fala, me dá um colo. E aí ela vem pro meu colo, ela acolhe, ela mesma se encolhe todinha, eu abraço e deixo chorar o tempo que ela precisa. E aí ela acaba, ela fala pra mim assim, pronto, tô pronto pra brincar. E ela levanta e vai. Gente, ela é uma adulta. Evoluída. Mais Ela que eu, hein? Às vezes eu preciso, filha, porque aí ela tem um senso de justiça. Não é justo. Ele brincou 10 minutos, eu brinquei 7, sabe? E aí eu falo, filha, mas acontece e tal. Então você tenta explicar um pouquinho. Mas eu acho que se a gente pudesse falar assim, a tal da dica, né? Ah, e quando a criança faz uma birra, o que que a gente faz? É criar um espaço seguro para essa criança sentir. Que é uma coisa que a gente não faz. É deixar a criança sentir. E a gente vai invalidando as emoções dessa criança. Então, assim, não precisa chorar. Ah, chorou com isso. Que bobeira, olha lá. Tua irmã tá ali, nunca teve esse negócio, não chorou até hoje. Ou então, para de chorar, para que eu tô com pressa. Vambora, a gente tem 10 minutos pra sair. Bota a roupa, agora chora, vambora. E aí a gente vai invalidando e calando. E a gente vem de uma geração assim, né? Porque o chorar, o homem então nem se fala. Chorar é fraqueza. Né? Eu sempre falo aqui, né, que eu ensino o Pedro sobre chorar, né? E quando eu choro, quando eu tô triste, falar sobre as emoções, falo muito disso com os meus amigos, que é importante a criança se identificar, né? O que que ela tá sentindo naquele momento, dar nome para aquele sentimento, aquela emoção. O João agora tá no 1.7, né? E aí, é o último salto de desenvolvimento dele e provavelmente uma transformação gigante no cérebro. Ele tá. E eu faço essa leitura, né? Porque agora eu estudo, então eu faço. Olha isso, gente. Pouca por coisa ele favor. faz. Eu agora estudo, na verdade, né, já leio sobre a respeito há muito tempo e tal, então, mas hoje o meu olhar para essas diferente. crises é diferente. Então, hoje, o que que ele faz? Se ele estiver muito cansado, se ele estiver exausto, se ele não conseguir dormir, quando sai da rotina, né? A gente tem a rotina muito certinha de segunda a sexta, então é meio caótico. Ele agora, há umas 2 semanas, ele se contorce, se joga para trás e A grita, Luísa. chora, e ele não quer colo, né? Ele não quer Exatamente. colo. Ele não fica bem no colo, não fica bem em lugar nenhum. Então eu deito ele no berço, porque aí eu sei que ele não vai se machucar. Sim. Ponho ele no berço e espero. E aí comunica. Papai tá aqui com você, É. pro que você precisar. Papai vai te cuidar, porque não quer que você se machuque. Eu tô aqui do seu lado, eu só não vou te encostar porque eu tenho medo de você se machucar. E Pra ele ele entender que ele não fica. tá sozinho, né? E aí quando ele para, né, que aí tem um tempo, ele agora tem chorado bastante e é muito diferente. Vez ou outra a gente volta com a comparação, né? Mas o Pedro fazia. E eu me lembro muito bem que o Pedro também teve exatamente mais ou menos nessa mesma fase. Então assim, olhar pra ele e identificar o que ele tá sentindo. Ele parou de chorar, ele já vem papai, já é um outro tom, um tom mais de dengo, de não sei o quê. Aí já pede colo, eu pego ele no colo, abraço, beijo, papai te ama, tá tudo bem, a gente vai estar sempre junto. Ponto. É isso aí. E aí ele já, É o que já precisa. começa a brincar, né? Quando a criança tá nesse looping, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo do cérebro da criança, que tem aí vários na internet. É como se levantasse essa tampinha, né, da Uhum. frente. Então, quando essa tampinha tá levantada, a criança não consegue, né, pensar, Sim, prestar raciocinar. atenção. Então, não adianta, assim, por mais que a gente palestrar, então aí acabou, né? Mas qualquer coisa que você fale, ela não tá ali. Eu brinco que só tá de corpo presente. É. Então, ela não consegue realmente nem captar, porque ela tá no looping das emoções. E aí, aquilo ali, a cortisol dela tá lá em cima. Então, a gente precisa dar um espaço. E aí, tem criança, por exemplo, quem mama. Criança pede peito. A Olivia pedia muito peito, né? Ela falava, me dá tetê, me dá tetê, me dá tetê. Tanto que, assim, eu comecei a olhar pra isso de uma forma porque era um conforto emocional pra ela. E aí, quando a gente foi falar, né, filha, mamãe vai tomar um remédio que talvez você não possa mais mamar, ela falou, mas e aí quando eu ficar nervosa? Eu falei, o tetê continua aqui, ele só não vai ter leite. E aí ela mesmo falou, ah, então tá bom, agora ela vem pro abraço, a gente vai arrumando outros mecanismos pra isso. Mas é importante a criança saber também que ela tem um espaço ali pra sentir. Só que a gente só consegue dar esse espaço se a gente dá pra gente. E às vezes a gente não consegue ter esse espaço pra E sentir. eu vejo né? também se a gente tá num momento que, ok, agora, se ela ficar nesse looping aí, tipo, Sim, meia hora. sim. A Luísa tá nessa de se jogar pra trás no sono. Porque luta muito contra o sono. Briga, né? mas ela sempre brigou, mas às vezes ela brigava menos. Agora, quando ela tá muito assim no ápice da briga, eu vejo que ela tá com sono, já começou a coçar aqui atrás, coçar o olho, falo, cara, eu vou fazer ela dormir antes que chegue no limite. Exatamente, é. Só que aí ela não entende. E ela tem as musiquinhas dela que ela gosta de dormir, Aham. e, tipo,
Rod Stewart. Que maravilha. É isso, Musical ela apurado. coloca, a gente coloca e fala, filha, agora deita pra dormir. Ela deita. Olha E isso. ela não, aí eu acho que é muito por causa da escolinha, ela dificilmente, só quando ela tá assim, exausta no último grau, que ela dorme no colo. Ela quer dormir, deitar, ela Deitadinha. aponta e eu fico batendo lá eternamente no bumbum dela. E aí, só que nisso ela rola na cama, ela vai pra um lado, ela vai pro outro, ela levanta, e ela tá começando a querer andar. Então, essa fase de começar a andar, eu imagino que o divertidamente lá tá loucos. Então, até 1 ano de idade, assim, são as maiores Ela tá sinapses. com 1 e 1. Tudo que acontece na vida do marco do ser humano até 1 ano de idade são os mais intensos. Que você vê, nasce, aprende a mamar, mamadeira, o peito, depois sentar, engatinhar, andar, falar, tudo em 1 ano. Os abençoados dentes. Então, ainda vem isso também, né? Ah, gente, Pacote. olha, esse negócio do dente acaba comigo. Então, é muito intenso. Então, você pensa que o cérebrozinho tá uma loucura. isso. É uma fabricação É. lá de carro, essas coisas, intensa, produção em massa, pá. Na hora que precisa desligar, não é um botão de on e off, né? Pum, A pronto, gente não é desligou. assim, né? Aí eu falo, a gente tem que fazer uma higiene do sono. E mesmo assim, às vezes a gente rola pro lado, rola pro outro, porque o cérebro não É. desliga. Então, assim, é difícil, Então, na época, eu falo sempre assim, eu gosto muito mais do ritmo do que da rotina, porque às vezes a gente engessa, né? Ai, são às 18 horas, tem que ir pra cama. Por um acaso, deu ruim aquele dia, você começa, meu Deus do céu, aí vai atrasar. Ai, Jesus. Aí a mãe e o pai já começam a ficar naquela tensão. E quanto mais A nervoso a gente atenção fica, passa pra isso. criança, porque aí você já tá, nossa, passou meia hora, pelo amor de Deus, dorme. Eu tenho uma reunião e tá, dorme, porque a isso. criança não dorme, né? Então, às vezes é bom flexibilizar um pouquinho até pra gente tirar um pouco a mochila da culpa das costas e ver que é possível, porque senão a gente vai cair pra trás. E é engraçado que às vezes nessa comparação mental que a gente fica, né? Eu fico olhando pra Luísa e eu falo, gente, a Manuela era igualzinha. A Manuela também brigava com sono. Ela também demorava a dormir. E quando a gente ia em alguma festinha, e aí é muita coisa, é Muito muita estímulo, cor, muita né? gente diferente, colo diferente, isso aqui. O sono era Uma loucura. um horror. Eu evitava a festa agitado. por causa disso muitas vezes, porque eu falava, hoje é um dia que eu não tô bem. É. Eu falei, A gente não evita- vai rolar. A gente evita até hoje, assim, e adia muita coisa. Inclusive, eu acho que é por isso que a gente tá tão sozinho. Que é tanto não, né, que a gente diz, e as pessoas não convidam mais em algum momento. Mas é um exercício de É. aprender a dizer não. Porque eu tinha uma Pra dificuldade mim, imensa. A minha, eu tô até hoje, a Tati Eu que lute. também, opa. Eita, vou dar um brinde. Eu tinha uma dificuldade imensa. E Eu aí tenho até começar a dizer os primeiros não para eventos sociais foi um libertador. Porque aí você pensa, primeiro, você tem que arrumar todo aquele, né, auê pra sair de casa. Aquela mochila, aquele não sei o quê, pensa no lanche, pensa na... Ai, será que eu tô disposto? É. Isso Aí a aí. criança vai chorar em algum momento, vai não sei o quê. Mas aí quando eu vou, É bom, é gostoso. a minha filha ama. Eu fui numa festa em família há uns meses, foi aniversário de 2 tios meus. E a Luísa lá lutando com. Já era 10 e tanto, ela lutando com sono, lutando com sono, lutando com sono. Meus tios fizeram uma Aham. pista de dança assim e colocaram só aqueles pop rock anos Aham. 80, anos 90. Começaram a dançar, colocaram a Luísa, Pirou. a dona da boate. O sono dela, pá, foi Vai embora. embora. Aí a gente colocou ela em pezinho assim e ela dançava com o braço pro Olha alto. que bonitinho. Aí eu fico me culpando, falo, por que eu não vou mais? Ah, mas eu acho que é muito trampo pra gente, assim. É. É muito cansativo. E aí a gente, quanto pais, a gente se estressa tanto, Não, assim. é fazer escolhas, É, né? E tá tudo eu bem acho também isso. no dia que a gente não tá É. disposto. Eu senão falo a gente pra Porque ela. o fim de Eu semana, falo pra o nosso Manuela. fim de semana já é tão intenso, né? Tipo, É. a gente geralmente tem 2, 3 festas, a gente sai de manhã, É. volta à noite, depois já no outro dia tem outra programação. Então eu fico tentando também, sabe? É. Porque já é tanta coisa na nossa cabeça. Não, e essa coisa que você falou, né, sobre pontuar quando você não tá bem. Às vezes a Manuela quer ouvir uma música no Spotify, a gente tá no carro, né? Aliás, a gente tá no Spotify também, só pra... Não, só pra citar. né? E tem dia que eu não tô afim, sabe o que a gente tá assim? Ela até, posso colocar uma música? Eu, não, hoje não, por favor. E ela respeita. E aí você fala, não, hoje tá muito nervosa. Eu falo, Porque é Manu, bom que a gente eu amplia o repertório. preciso É. do meu homem, Entendeu? eu preciso, É. me deixa quietinho um pouquinho. Ela super É. respeita. Isso é muito legal. Aí a Olivia pergunta, né? Porque ela é questionadora, por que você tá irritada? O que aconteceu? É raiva ou é irritação? Aí ela vai fazendo comigo o que eu É uma faço com ela. Danizinha, É, a Danizinha. Danizinha. A Aí Manu eu falei, fica, tudo, filho. a Manu fica Tudo. desesperada quando eu começo a chorar. É. Esses dias eu tava muito estressada, muito. Até uma amiga postou assim, hoje eu separei 15 minutos na minha agenda pra chorar, foi ótimo. Aí eu falei assim, a minha ideia era essa, hoje durou 1h30. Eu tava lavando louça e veio tudo. Eu falei, por que eu tô segurando também? Eu vou chorar. Ah, comecei a chorar loucamente. E aí a Manuela tava todo mundo no segundo andar, eu tava lá embaixo. Eu não sei o que eu fui falar e ela sentiu na minha voz que eu tava chorando, porque era aquele choro que você não consegue segurar, sabe? Aquela lágrima gorda que vai caindo assim loucamente. Juntou-lhe com a louça, tudo podia lavar a louça com a lágrima. E aí ela, mas por que você tá chorando? Eu,
Não tô chorando, não, tá tudo bem. Tudo bem. E é bom, só que assim, eu não consigo ainda explicar. Eu falo, mano, às vezes a gente chora. Eu falo, mamãe tá triste. Aí ela fala triste ou emocionada? Porque, tipo, eu sento pra ver os desenhos com ela, eu choro em todos Eu os também. desenhos, né? Aí ela já olha e fala assim, vai chorar. Aí eu falo, pô. Aí, às vezes meu marido tá do lado, ele fala, Olivia, chorou. Esperando o momento. Piada da família. Amor, eu sou da época que eu chorava com a despedida das Paquitas. Menina, eu falo tempo do comercial do Dove, eu nunca esqueci, assim, daqui a pouco eu choro. Lembra, o sol nasceu pra todas. Não sei se vocês lembram disso. Aí apareciam várias mulheres de vários tipos, né? De corpos, gordinha, baixinha, altinha. Gente, a primeira vez que apareceu esse comercial, eu chorei copiosamente. E aí minha avó, né, era viva ainda, olhou pra mim e falou, você tá chorando com isso? Eu falei, nem eu sei por quê. Eu choro nesse nível, assim. Só que durante muito tempo eu não me permiti chorar na frente das pessoas. Porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu chorava. Porque pra mim era fraqueza, né? E eu precisei ser forte em vários momentos da vida, então aquilo pra mim era uma sensação de fraqueza. E aí vem a Olivia pra transformar isso. E aí eu choro. Choro dirigindo, choro cantando, choro tomando banho, choro conversando, choro com a cachorra, choro com o gato. Choro o tempo Eu vi inteiro. uma entrevista uma vez da Ivete Sangalo, que ela falou que quando ela quer chorar, sabe quando vem aquela vontadezinha? Ela fala que ela gosta. Aquela vontadezinha de chorar, ela fala que coloca uma música e deixa vir. É isso aí. Eu tenho uma amiga que faz isso. Ai, Dani, eu tiro às vezes um dia pra chorar, pego o meu vinho, boto aquela música e choro copiosamente. Eu chorei de rir, ela falou isso pra mim tem pouco tempo. Eu falei, não tô acreditando. É o dia do choro. Eu falo, é. As crianças estão na minha mãe, depois eu não sei onde. Eu boto meu vinho, tomo meu vinho, boto minha música lá, mas choro assim 3 horas. Nossa, esse já tô ótima. Vivo mais não sei quantos anos. Eu tenho meu dia do ano pra chorar. Do ano? É. Assim, ó, eu Deus, choro mais você chorou vezes. Não, eu choro mais vezes, mas tem um dia que é certo. O show do Roberto Carlos. Aliás, vai ter show dele em Volta Redonda, pode se organizar, tá? Tá vendo? Jura? Aham. Porque lembra a minha mãe. E muito, assim, é muito intenso. E aí a Aline já sabe, ela me deixa sozinha assistindo o show. Te dá um espaço Me seguro. dá. É isso. Aí, ó, a Aline faz ele tá vendo. Ela sai, deixa e eu choro muito, assim, porque assim, muita. Tudo que lembra a minha mãe me emociona. Imagina. Só que, né, ela tinha essa figura muito importante pra mim. Eu acredito que o fato de eu defender hoje tanto a bandeira de maternidade das mulheres tem a ver com a minha mãe, tem a ver com a minha esposa, provavelmente, né? Mas com a minha mãe, com certeza. E toda vez que eu falo sobre ela, pra mim é muito difícil ainda. Então, o show do Roberto Carlos é a minha mãe, assim. Era o presente dela de Dia das Mães, era o presente de aniversário, era um pôster, um disco, qualquer coisa, uma flor, qualquer coisa do Roberto Carlos, ela amava. Então, é o dia certo que eu choro. E é legal a gente ter esses momentos de se reconhecer e falar para os nossos filhos, por exemplo, né? Porque vamos achar que os meninos vejam, né? Por que você tá chorando? Porque esse momento me emociona, eu sinto saudade, eu lembro da vovó. Porque a gente vai ampliando o repertório e vai fazendo a humanidade compartilhar. Eu ensinei pro Pedro, né, sobre a minha mãe ser uma estrelinha. E aí, uma vez a gente tava na padaria, tipo, falei pra ele, a minha mãe, aí eu mostrei a foto, ele, quem que é? A minha mãe. E esse, meu pai. Onde eles estão? Né? Não se conheceram. Onde eles estão? Eu falei, eles viraram estrelinhas, estão no céu. Então, aí mostrei uma estrela pra ele, ok. Aí vieram episódios seguintes, porque a gente não conta que a criança absorveu aquilo e guardou, né? A gente não... Foi. Só passei. E aí, um dia eu tava na padaria, parado assim com ele, anoiteceu, e aí apareceu a estrela. Aí ele falou, olha papai, a vovó estrelinha. Nossa, você desabou, né? Aí eu morri de chorar, né? Aí eu, filho, a vovó estrelinha. E aí ele fez esse link. Não suficiente a isso, uma vez a gente tava brincando, do nada, absolutamente, a gente brincando ele no meu pé. Aí ele olhou pra mim e falou assim, papai, você vai virar estrelinha? Aí eu, oi? Aí ele, você também vai virar estrelinha? Não tô pretendendo. Aí eu falei, filho, o pai não quer falar sobre isso agora. Mas, não é pra gente falar sobre isso agora. Num outro momento, quando você for maior, a gente vai conversar sobre isso. Mas agora não. Aí ele falou assim, aí foi o golpe mortal, assim, que ele pegou e falou assim, se você virar estrelinha, eu também quero virar estrelinha. Nossa. Deus me livre! Aí, pra mim, assim, foi demais. E até hoje, ele agora, vez ou outra, ele tem essa sensação. E ele pergunta, eu não quero virar estrelinha, tá, gente? A Olivia fala assim, ela não conheceu meus avós, né? Então minha mãe ensinou isso pra ela, porque ela um dia perguntou, né? E aí minha mãe falou, e aí ela via no céu, ela falava, seu pai e sua mãe. E aí em dezembro a gente perdeu uma gatinha. Foi a primeira perda, o primeiro luto dela, né? E sei que muitas pessoas acham que pet não é família e tal, mas isso tem um significado pra muitas pessoas e pra Olivia tinha, pra mim tinha. Ela chegou no momento, eu tive uma síndrome do pânico aos 24 anos e eu ganhei essa gatinha na época. Então ela tinha muita importância na minha vida, no decorrer da minha vida. E aí chorei copiosamente, né? Porque ela morreu e tal.
E o Olivia tava me vendo chorar, mas não perguntava. Aí passaram 5 dias. Eu não cheguei e falei, olha, Bebel morreu, tal, porque ficou no hospital. E ela falou, mamãe, onde está Bebel? A gente saindo pra escola. Eu passando pela porta da cozinha, pegando a mochila, mamãe, onde está Bebel? Aí minha ajudante estava na cozinha, ela, eita, eu falei, então, Olivia, aí os olhos já, né? Eu falei, Bebel virou uma estrela. Nossa, me chorar. Aí ela, eu perdi uma pessoa. Eu falei, não, filha, é gato. Aí ela, eu não queria, eu nunca perdi ninguém, que não sei o quê. Falei, vamos no carro conversando. Fomos chorando até a avenida. E aí eu não queria descer pra escola, porque tava naquele movimento, né? Perdi. Aí, né, eu falei, não, filha, mas ela tá junto da minha avó, junto do meu avô, junto da Mimi. Foi uma gata que eu tive na infância, minha mãe contou e ela se apegou nessa história até hoje. Aí passou, aí um dia ela olhou pra mim e falou, mamãe, crianças viram estrela? Eu falei, socorro. Falei, filha, na lei natural da vida, não. Que é isso, lei natural da vida? Eu falei, a gente nasce, lembra que a gente fica velhinho e morre? Aí ela, lembra. Então, crianças estão longe de morrer. E minha família vive muito, tipo assim, 100 anos, 98, sabe? É muito. Então, assim, nosso marco de falecimento na casa é 98 anos, essas coisas. Eu falo, virou velhinha. Tem muita ficou vida velhinha, aí. Virou estrela. Aí ela falou, mas um dia eu ouvi alguém falando que o neném morreu. Aí eu falei, ai, filha, vamos conversar sobre isso outra hora? Porque é um assunto que mexe comigo, sabe? E aí um dia a gente no médico, conversando com o meu médico, e ela tava no consultório, né? E eu tinha que fazer uma consulta de rotina ano passado, e aí eu falei, porque aí eram gêmeos, né? E aí um não evoluiu. Aí ela, com os brinquedinhos, baixou e falou, meu irmão, né? Aí eu falei, oi, filha. Ela falou, o que tava na sua barriga junto comigo. Aí eu falei, filha, termina de brincar, que agora é um assunto de adulto, depois a gente conversa. Aí ela, tá bom. Aí continuou, parará. E quando a gente saiu, ela falou, por que você me deixou falar? Eu só ia falar que eu quero uma irmã, porque irmão eu já tive. Aí eu falei, eu até arrepio. Eu falei, entendi. Falei, vamos conversar sobre isso, filha. A gente não escolhe, Papai do Céu manda o que a gente precisa. Aí ela falou, não acho justo, porque para Papai Noel a gente pede, Papai Noel dá. Papai do Céu eu tô pedindo há um tempão, ele não me deu ainda. Aí eu falei, filha, porque ele dá o que a gente precisa, mas eu já falei pra ele que eu preciso de uma irmã. Aí eu falei, porque Papai do Céu, ele cuida dos nossos desejos. Ficou ocupado. Eu falei, Papai Noel, Papai do Céu cuida das nossas necessidades. Mais pra frente você vai entender sobre isso, tá? Que coisa chata. E ela quer a todo custo. Ela quer, não, ela pede. Renan, vamos. E eu peço também, né, meu amor? Então a gente tá vendo aí, né, se a gente é agraciado. A Manuela fala da Luísa muito antes de eu nem sonhar. Ela falou assim, não, vai ser menina, vai ser Luísa, já conversei com ela. Olha isso. No ano que eu divorciei. E ela falou de teu irmão. O Pedro também, esse dia no café da manhã, a Aline lá assim, né, mexendo no café, que lá. Aí o Pedro, não, porque eu tô querendo uma irmã. Aí a Aline assim com um prato. Até caiu, né? Congelou. Que isso, Pedro? Tá maluco? De onde você tirou isso? Aí ele, não, mãe, eu quero uma irmã. Aí a Pedro, de onde? Eu quero igual a Tessa, lá da escola. Ela me ama, ela ama eu. Eu amo ela. Tipo assim, a coisa mais fofa. Ela ama eu amo ela. Ela me morde, mas ela é só um bebê, né? E ele já tem nome. Então, qual o nome, Pedro? É Tessa ou Júlia? Juro. Gente. Aí a Aline, filho, vamos fazer o seguinte, vamos falar pro Papai do Céu pra dar pra tia Bill, que é a irmã da Aline. Aí você vai ter uma prima, e aí é como se fosse sua irmã. Não é irmã, né, mãe? Tipo, você não engoliu. Tipo, mãe, né? mas lá na sua casa é você que tem que me convencer a Aline, né? Não, a gente conversa, até toda conversa, né? Vamos ver. Tá rolando. Por mim, Você viu que não rolou um não. Não. Jamais. A Aline não, né, amor? Se você chegar pra Aline, não, tá maluco? Não tem sanidade mental. É sobre isso. Gente, 2 filhos. Às vezes eu paro Mas e é mais leve olho. o segundo, né? Assim, eu não tenho. Não! Você não Não. Mais leve, Vamos de um por outro partes. lugar. É. É uma outra parentalidade. Isso. É, a criação ali, tipo, você não fica mais tão neurótico com um monte de coisa. Ok. Aproveita Agora, mais, né? Também. a rotina É assim, com diferença de idade, né? são 8 anos. Tipo, não tem brincadeira. Ainda mais nesse momento que a Luísa está se desenvolvendo. Ainda daqui a pouco eu acho que a Manuela tem muita paciência com ela. Então, mesmo que ela já esteja na adolescência e a Luísa já interagindo, mas porque a Manu uma vez até falou pro meu marido, eu achei que a Luísa fosse nascer e brincar comigo. Ela não sabia que ia demorar tanto. Então, aí, às vezes, elas dividem quarto, né? E essa madrugada foi uma dessas. A Luísa chorando e ela só via a Manuela puxando a coberta assim. Tampando a vida. Eu fico com dó, tem hora e tal. E aí, mas a rotina é uma coisa assim, assustadora. Porque eu acordo, eu não sento mais até a hora que eu vou sair, porque tem tanta coisa pra fazer. É mochila de uma, mochila de outra, não sei o que de uma.
Cara, é uma Sabe o que é? maratona. A Aline é assim maratona. também, né? E eu acho que talvez por isso já o não de um terceiro filho. Mas sabe o que que eu Não gosto tem disso? braço! Sabe o que que eu gosto disso? É a leitura. Dani vai me entender. A ótica da mãe e a ótica do pai. É muito louco. Porque eu fico sozinho com os dois uma semana. De boa. De boa. Hoje é de boa. Aham. Mas assim, a Aline antes de sair, ela tem toda a preocupação se a roupa, se isso, né. Ela sai, cara, é o que eu consigo fazer. Ah, a casa tá bagunçada, a louça tá não sei o quê, amanhã não. Essa semana passada, ela desesperada, porque o uniforme não secou. E aí tem que ter uniforme pra mandar pra escola meio-dia, não sei o quê, né. Eu falei, Aline, liga pra professora e fala, não tem uniforme, não tem como mandar uniforme, porque não tem uniforme. Ou então você, ela ficou até 11 horas da noite tentando lavar, passar, secar o uniforme. Falei, cara, se não secou, vai secar na parte da manhã, leva meio-dia na escola. Então, assim, o olhar do homem É. sobre essa estrutura familiar e o cuidado é mais leve. Eu entendo que É. socialmente já pesa sobre as mulheres, né? E aí, essa autocobrança, esse querer dar conta de tudo o tempo inteiro. Eu não tenho isso. E aí Se eu não fiz, eu ainda é isso carrego mesmo. uma coisa E da minha ok. mãe que esses dias me deu um estalo, eu falo, gente, eu tô igual a minha mãe. É. Quando você tava falando de rede de apoio mãe, aquela que, né, aquela pessoa que ela visita que Aham. vai, né, eu não posso falar nada. Minha mãe olhava pra mim o tempo todo. O tempo todo. Já vai dormir, vai. Sabe? Aham. Fica tranquila, tá tudo bem. Eu tô cuidando da casa, ela cuidou da casa de tudo. Nas duas gravidezes, nas duas nascimentos, né? Só que aí, por que eu comecei a falar isso? Me perdi. A gente tava falando do olhar do homem e da mulher, das cobranças. Você falou que tem alguma coisa da sua mãe. Obrigada. É isso. Parceria. Não, 2 filhos, é isso aí. Na minha cabeça tá o quê? Eu comecei a perceber que eu sou igualzinha a ela no sentido de sair de casa. Minha mãe sempre foi assim. Ela saía pra trabalhar, a casa estava impecável. Tudo. Já estava varrida, a louça do almoço estava lavada, guardada, a roupa. Tipo, tudo em ordem. Uhum. E eu comecei a entrar numa, eu falei assim, gente, eu preciso sair. Me dá agonia de sair, a louça tá ali ainda, não sei o quê. Eu tava ficando Ih, eu já bitolada. larguei mão desse aí. Esse aí eu larguei mão. Eu tô começando a largar. Eu tô com todo o Porque eu não processo. tô. E aí a gente começa a querer controlar o ambiente todo. Eu falo, não tem condições. Porque assim, eu chego, por exemplo, hoje eu tenho uma ajudante lá em casa. Quando eu chego, tá arrumado. 20 minutos da gente em casa não tá mais. Então, assim, eu tropeço no brinquedo, sabe? Então eu falei, eu vou pirar. Então, pra minha sanidade mental, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, né? E aí abrir mão real. Meu marido às vezes fala assim, nossa, mas abrir mão com força, né? Eu falei, abrir com força. Abrir, falei, é o que dá, trabalho em um monte de lugar, falei, é o que dá. E aí, quando não dá, também, ok. Ok. Agora, assim, comida, sono, são coisas que eu não abro mão dela. Então, assim, ela tem que dormir e tem que comer. Uhum. Então, alimentação no horário certinho, dormir no horário certinho, né? Tomar. O Olivia ano passado começou a usar bombinha, ficou asmática, enfim. Então, tomar a medicação no horário certinho. Isso eu não abro mão. A Aline é assim, sabia? Todo resto- Tipo assim, aí de manhã. Só que o Pedro, ele tá numa vibe muito grudado com a mãe. Então, tudo que a mãe coloca como regra, pra ele é essencial, tem que cumprir. Então, a gente acorda de manhã, aí ele pede o leite, eu vou fazer o leite. Ele, pai, mas tem minhas 3 gotinhas, né? É. Ele pede. Ô, pai, aí antes de dormir, pai, o meu remédio de tangerina. Olha, Ele gente. pede. E aí ele já faz já coloca isso. Só que eu, por exemplo, não tenho essa cobrança, assim, né? Tipo, mas aí vem do espelhamento, né? A minha mãe era assim, remédio 12 horas. Esqueci, ih, passou 20. Toma aqui, vai. E eu vou muito nessa vibe. Só que isso mata a Aline. É. A Aline é 12 horas, é 12 horas, não tem como. Eu sou essa. Então, assim, Eu não nossa, sou, assim, eu sou sua mãe. então, vai. Isso eu não sou. A minha mãe é Certíssimo. certíssima. Ela dá meu remédio, mulher. Cuida, minha filha. É madrugada. E aí, às vezes Ali. eu brinco, meu marido tá vendo televisão, eu falo pra ele, você não sabe o que tá acontecendo nesse quarto aqui. Eu já fiz não sei quantas bombinhas, não sei quantas gotinhas e tal. Ele já é low profile. Ah, a gente dorme, acordou, dá de manhã. Isso é, eu sou De jeito assim. nenhum. E outra coisa, não adianta a gente tentar arrumar a casa com as crianças acordadas, é em vão. E O nem João, dormindo. ele tem pavor de casa arrumada. O João, quando a tia Pomba lá em casa, que é o nosso anjo maravilhoso, que a gente é apaixonado, vai lá e põe as coisas no lugar, ele chega da escola, ele fica desesperado. Ele tira a bola, tira o carro. João, você vai brincar com isso, João? Ele não brinca, ele joga pra cima e vai tirar. Tipo, tá no lugar errado, pai. Exatamente. Isso aqui é no meio da Quem sala. bagunçou o Quem ambiente? bagunçou? Exatamente. E aí Por isso que a nossa mesa é assim, É, ó. aí o Pedro, Vai bater, reproduzir um pouco. o Pedro fala, ô pai, o João não tem quarto dele não, pai? Porque ele só bagunça o meu. Ele só brinca no quarto do Pedro. Aham.
Falei, filho, o seu quarto é muito mais maneiro, né? Muito mais Tem legal, mais tá? Muito brinquedo, mais né? brinquedo. É, Mas ele tem pavor de casa arrumada. olha isso. Pavor. Então, assim, 20 minutos é muito. E você sabe que arrumar a casa me acalma? Então, eu espero eles dormirem pra arrumar. Eu Quando tenho minha uma amiga casa que lava tá. louça terapêutico pra ela. Então, eu comecei agora a lavar a louça. Eu tento dormir com tudo semi-organizado, pelo menos, né? Comecei a lavar a louça agora. Porque a minha rotina, até então, agora mudou um pouco, mas sempre começou muito cedo, por causa das atividades da Sim. Manu. Então, ou eu faço à noite e tenho mais 20 minutos de sono, ou eu tenho que levantar 20 minutos mais cedo. Porque sair e deixar tudo um caos, quando eu voltar vai estar pior ainda. É. Então eu tento manter uma ordem. Mas quando a casa, igual hoje, tá? Porque foi aniversário da Manuela, então tá aquela coisa, tipo, tem coisa para todos os lados, Uhum. vai me dando uma gastura. Parece que por dentro tá bagunçado. Sim. Então, ir organizando, ir lavando a Sim. louça, e tirando. E aí, quando eu começo, eu vou naquele looping, igual um trator. Que Sem dia que eu fim, começo a né? tirar coisa, eu falo, vocês ficaram na minha frente, eu vou tirar também. Aí todo mundo pra doação. Eu sou assim, mas eu sou assim, ó. Se eu estiver sozinho, por exemplo, eles dormem, aí eu ponho tudo no lugar. E eu sou neurótico, isso desde quando eu morei um tempo sozinho. Eu não como pra não sujar, sabe assim? É uma neurose. Uhum. Pra ficar tudo no lugar, eu tenho toque. A Aline não, a Aline já é mais bagunceira e tal, não sei o quê. Então, quando a Aline tá em casa, fica bagunça, fica do jeito que tá. Quando as crianças dormem, a gente faz uma varredura na casa. Faz a varredura, põe tudo no lugar. Quando eles dormem, porque senão é em vão. Então, e eu fico bem com isso. Agora, se eu estiver sozinho com eles, a casa é impecável, tudo no lugar, assim. Que quando eu não consigo, eu surto, eu ligo pra tia Com, socorro, pelo amor de Deus. Porque aí eu não tive tempo e tal, mas pra mim, isso faz, pra mim, assim, me traz pra um lugar de tranquilidade. É. De estar tudo no Mas é lugar. importante, realmente, assim, a gente está num ambiente organizado. Tanto que, né, a neurociência fala sobre isso, que quando a gente está com crianças em lugares muito caóticos, sala de aula, por exemplo, tudo fora do lugar, a criança naturalmente fica mais agitada. Então é importante para a gente trazer um pouquinho de eixo, as coisas estarem no lugar e organizadas. Ai, talvez a né? agitação do sono dos nossos filhos seja da tua casa. Ah, então tá. Isso, obrigado, Dani. Descobri. Dani trouxe a gente pra esse lugar. Então, A gente trouxe a Dani aqui hoje pra quê? Pra falar que o que a gente programa precisa arrumar a casa. Só dizer que eu também não tô arrumando. Ah, tá bom. Ai, Minha Graças casa, eu a tô em Deus. ritmo de mudança. Tô me apegando nessa fala pra justificar a bagunça da minha casa. Eu adoro me apegar numas falas assim, eu gosto. Se segura e fica É, ali. tipo, o aniversário da Manuela, a festa foi ontem, já vai estar lá bagunçada ainda. É ó. a festa, gente. É a festa. É a foi a festa. festa de Isso domingo. Por uma semana. Em casa a gente faz rave. É a semana inteira comemorando. Olha, gente, que papo gostoso. Poderiam ficar aqui a tarde toda. Ficaríamos. Ficaríamos. Vamos ter que marcar outros momentos com o Dani. Com Nem que seja certeza. fora do Dani tem que podcast. entrar no nosso grupo de É porque WhatsApp. tem conversa que não pode ir ao ar. Não! Os podcasts aqui que a gente gravou no offline, É. só no offline. Ô, Dani, só pra gente ir agora pra fechando esse assunto, esse bate-papo gostoso, fala pra gente o que é educação parental, sua especialidade, que eu sou tão apaixonado. Futuramente teremos parceiros. Quem então. sabe aí, né? Olha. A educação parental, na verdade, ela vem de alguns lugares, né? Ela traz coisas da psicologia, da neurociência, do desenvolvimento infantil. E aí, o papel dela, na verdade, é orientar famílias numa forma de educar mais respeitosa, né? Dando espaço para as crianças sentirem. Então, a gente trabalha educação socioemocional. Então, você trabalha a orientação, muito autoconhecimento, porque é muito difícil a gente, né, se reencontrar em alguns lugares. Então, o papel dela, ela não é psicólogo, né? Não, a gente não é psicólogo, isso não tira a gente do lugar de precisar de terapia quando é necessário, mas a gente consegue trazer, às vezes, algumas orientações e um rumo para que a gente consiga se reencontrar na parentalidade. Então, é um trabalho que tem crescido muito, né? Então, a gente tem buscado algumas regulamentações, então tem crescido com bastante força aqui no Brasil. A gente tem muito material, muito congresso sobre isso, muitos bons profissionais sendo formados hoje. Em breve teremos mais um. E é muito interessante porque a gente consegue ver as famílias trazendo um retorno para a gente desse trabalho, né? Poxa, como é importante. Porque às vezes a gente vai na terapia e os psicólogos fazem orientação parental. Mas às vezes a gente vai para tratar mais a gente. Então não é todo psicólogo que quer trabalhar a família, né? Precisa seguir uma linha, enfim. E aí a gente já vem trazendo um olhar mais amplo, mais macro do processo, dizendo que assim, seu filho está nesse lugar, mas ele não está nesse lugar sozinho. Então a gente precisa que todo mundo esteja junto, não funciona sozinho, né? Uhum. E aí a gente traz a família para dentro da escola, a escola para dentro da família. E a educação parental, ela pode acontecer na escola, ela pode acontecer nas empresas, ela pode acontecer na nossa casa, ela pode acontecer dentro de um consultório médico. Então a gente tem muitos médicos hoje formados também. E aí a gente está aí com a missão de ajudar as famílias a criar um mundo melhor. E esse respeito ao indivíduo, mini indivíduo, é diferente de mimá-lo. Exatamente. E aí as pessoas confundem, né? Uhum. Eu falo que as pessoas falam assim, mas ele é pequeno, ele é criança. Eu falo, ele só é menor no tamanho. Na potencialidade, ele é gigante.
E a gente não pode tirar a autenticidade das nossas crianças, tirar o igual valor que eles têm de seres humanos como nós, porque a gente costuma falar muito desse lugar, né? E isso a parentalidade consciente fala muito, que todos nós temos o mesmo valor, independente da nossa idade. E a gente, normalmente, a criança é invalidada, o idoso é invalidado, e só quem é adulto é que sabe fazer as coisas. Então, é dar lugar de igualdade para todo mundo, para que a gente saiba se relacionar no mundo. Porque todas as nossas grandes dificuldades hoje de mundo, né, guerras e afins, é a falta do diálogo, da comunicação e dos relacionamentos. E é mais ou menos por aí. Aula. Que lindo. Aula. Aulas. Maravilhoso. Muito obrigado, Eu Dani. super agradeço. É delícia Muito conversar com obrigado. você. Eu ficar horas batendo papo. Horas. Uma delícia, viu? Eu pedi, tu conheci um pouquinho. Uma delícia te conhecer pessoalmente Eu também. adorei. Uma delícia a oportunidade. Fico muito feliz. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. É isso aí. Finalizamos mais um podcast Mais com um. todo o sucesso do mundo. Agradecer a Dani sempre por essa generosidade, né? Abriu espaço na Jane em plenas férias, com 10 mil Isso. crianças na casa Muito obrigada, tia Dani. Vamos levar mais 4. Né? Eu acho. Maravilhoso. E para você que tá aí seguindo a gente, se não segue, siga, por favor, todos os favor. nossos canais. Temos até TikTok, né? A gente é muito, A gente é muito jovem. moderno, muito É shopping. muito jovem. Então siga a gente em todas as nossas redes sociais. E o propósito aqui é sempre que você entre e sinta-se em casa. É isso aí. A gente está te esperando em todos os canais e sempre nos comentários. Deixa lá o que você achou. Isso aí. Pra gente sempre evoluir e estar junto nessa troca. Isso aí. A gente precisa crescer junto, não é isso? Exatamente. É isso. Muito obrigado. Até o próximo. Beijo na sua família. Tchau, tchau.